Graça e paz. Meu nome é Darcy Pereira. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínea, aqui em Campinas, São Paulo. Novamente estamos retornando à transmissão dos nossos cultos, das nossas escolas dominicais online, em função dos decretos do governo estadual, governo municipal. Nós estamos impossibilitados de abrir os nossos templos para recebermos os nossos irmãos, as nossas irmãs para o culto. Então, essa é a nossa oportunidade de, através do trabalho dos irmãos que nos ajudam nas transmissões, fazer essas transmissões online. Então, hoje, nós transmitiremos a nossa escola dominical dessa forma. Então, nós vamos ler e esperamos, antes da leitura, esperamos que Deus te abençoe, que Deus faça com que essa palavra seja recebida em seu coração, com fé, pela fé, e sempre observando um detalhe, examinando as Escrituras para ver se o que está sendo falado de fato é o que está registrado na palavra de Deus. Então nós vamos ler esse texto da palavra que encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e leremos então para a nossa meditação. Nós meditaremos sobre o tema, sobre aqueles que são de Cristo. Há uma proposta para a igreja, para esse mês de março, mês do aniversário da igreja. Nossa igreja está completando 51 anos de organização, completou no dia 15 de março, 51 anos de organização, e a proposta é falarmos sobre a maturidade da igreja. Então, nós queremos só passar à igreja o que de fato está relacionado, melhor dizendo, com a palavra de Deus. E a proposta do texto aqui de Gálatas é que a maturidade só tem quem tem Jesus Cristo, quem o recebeu como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Ninguém pode ser maduro espiritualmente sem ter nascido espiritualmente. Então, nós trataremos desses dois aspectos. Primeiro, do fato de pertencermos a Cristo, porque cremos, porque fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Então, passamos pelo novo nascimento. Agora, com relação aos frutos, os frutos são uma consequência de uma vida com Deus, como diz lá, depois nós trataremos sobre isso em João, Evangelho, capítulo 15, que nós fazemos parte da videira verdadeira e sem Jesus nós nada podemos fazer, nós não podemos produzir frutos, que é uma consequência da maturidade, se nós não estivermos em Cristo Jesus. Então, nós leremos esse texto, que é aqui de Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte. Vou ler apenas o versículo de número 24, e depois, então, nós teceremos comentários sobre os demais versículos do capítulo 5, 16 até o 25. Então, diz assim o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, os que são de Cristo Jesus. Então, quero passar para você essa palavra, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram, quer dizer, morreram com Cristo. Então, se morreram para o mundo, morreram para a carne, morreram para a velha natureza e agora estão vivendo em Deus. E essa nova vida, quer dizer, novidade de vida que nós temos
conforme Paulo escreveu aos Romanos, que vai fazer a grande diferença, que vai identificar-nos como sendo filhos de Deus, com possibilidades, então, reais de produzirmos os frutos que nos farão ser conhecidos como, de fato, pessoas que nasceram de novo, pessoas que pertencem a Jesus Cristo. Deus abençoe. Como nós podemos comprovar que, de fato, nós somos filhos de Deus? Para que nós possamos, com certeza, afirmar que alguém é filho de alguém, quer dizer, um filho é filho do pai, né, naturalmente, é feito o teste de DNA, que é um teste que é feito a partir de moléculas presentes no núcleo das células dos seres vivos, que carrega toda a informação genética de um organismo. Então vejam que o teste da paternidade, para que alguém fique sabendo que é filho de alguém, de uma pessoa determinada, é feito esse teste então de DNA. E geralmente é feito a partir de quê? Do sangue, de um fio de cabelo, da saliva e outros elementos mais do corpo humano. Então nós, para entendermos isso, nós temos que retornar lá no início, em que a palavra de Deus nos diz, em Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma natureza orgânica, uma natureza espiritual a partir de Deus. Deus nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua semelhança. E foi a partir do pó da terra que Deus nos fez e soprou em nós, então, o fôlego da vida. Muito bem, mas se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós perdemos essa imagem e semelhança com Deus, porque nós pecamos. Então, o pecado, o que fez com a nossa imagem e semelhança? O pecado, ele deformou a nossa imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos formados por Deus, nós fomos deformados pelo pecado. Mas há uma promessa que está na palavra de Deus, que nós, em Cristo, no capítulo 2º livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados segundo a imagem de Deus através da pessoa de Cristo, através da morte de Jesus. Então Jesus morreu para levar sobre si os nossos pecados e para retomar a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós retomamos por Ele, pelo seu sacrifício na cruz. Então, se nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, se o pecado nos deformou, então em Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz, através do seu sangue purificador, que nos lavou dos nossos pecados, então nós somos transformados à imagem de Deus. Então essa imagem perdida e deformada pelo pecado, ela novamente é retomada em Cristo Jesus. Então, Jesus se fez homem e habitou entre nós para trazer-nos a possibilidade de sermos novamente feitos filhos de Deus. Por isso que lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz a palavra que quando nós cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus
e agora em Cristo nós somos ou fomos feitos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. É lógico que sempre surge aquela dúvida, ou uma pergunta, uma interrogação, que diz: todos nós somos filhos de Deus? Então vamos à palavra, porque a palavra de Deus nos orienta com relação a essa questão. Todos nós somos filhos de Deus. Nós já citamos inicialmente o texto lá do Evangelho de João, capítulo 1, e agora eu quero ler, que está no versículo 10 do capítulo 1 em diante, que diz assim: o Verbo estava no mundo, o Verbo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O mundo aqui são as pessoas, são as criaturas. Então o mundo não o conheceu. Então Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, para o povo de Israel. E diz a palavra que os seus não o receberam. Mas, diz a palavra, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos feitos filhos de Deus porque nós cremos em Jesus Cristo, cremos no seu sacrifício, cremos na sua morte por nós. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então é importante tudo isso. E ainda nós encontramos no mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então diz a palavra lá no texto de Efésios, capítulo 2:1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus, agora nós temos vida, e temos vida eterna. E ainda nós lemos na palavra de Deus, na primeira carta de João, que está registrado o seguinte, capítulo 5, primeiro versículo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E diz ainda o versículo 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E percebam que o Evangelho de João, quando Jesus Cristo teve um encontro, melhor, quando Nicodemos teve um encontro com Jesus Cristo, quando procurou à noite para conversar com Jesus, e Jesus então disse a Nicodemos o seguinte, porque Nicodemos chegou para Jesus dizendo, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E de imediato Jesus disse para Nicodemos, porque Jesus conhece o coração das pessoas, e então Jesus disse: necessário te é nascer de novo. E foi a partir daí que Nicodemos, com esse encontro que teve com Jesus, ele passou a entender então que se ele não nascer, não da carne, lógico, não do sangue, mas se ele não nascesse do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz vida, ele que opera a vida de Deus em nós, ele é o doador da vida, a vida que Cristo nos deu através da sua morte e ressurreição. Então, quando ele compreendeu isso, e depois Jesus completa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, somos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos. Então,
quando nós cremos em Jesus, tudo se completa, porque a salvação em Cristo Jesus, ela nos veio gratuitamente. Então nós somos feitos filhos de Deus a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Conforme temos dito, para nós certificarmos que de fato somos filhos de alguém, nós temos que fazer o teste de DNA. Muito embora as características que nós temos das pessoas, quer dizer, um filho tem do seu pai, é através do DNA que a pessoa é comprovada verdadeiramente que é filha daquela pessoa. Então, para nós comprovarmos que de fato somos filhos de Deus, temos as características de Deus, é através dos frutos que nós produzimos. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16 em diante, eu quero ler, diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. E ainda um outro texto, que é o Evangelho de João, no capítulo 15, é interessante, porque se nós não tivermos os frutos, como vamos provar que somos daquela árvore? Por exemplo, o pé de macieira dá o quê? Dá maçã. O pé de mamão dá mamão. Não pode o pé de manga dar abacate. Não há essa possibilidade. Então, capítulo 15 do Evangelho de João, eu quero ler do 1º ao 5º versículo, que diz o seguinte: Jesus está falando sobre a videira. Ele é a videira verdadeira. Ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, permanecemos em Cristo quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós andamos na luz, quando nós buscamos uma vida de santificação. E diz a palavra: como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele conclui: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus Cristo, não há possibilidade de nós darmos frutos. Na verdade, o que nós estamos dizendo até agora é que ninguém tem maturidade para dar frutos se não nasceu de novo. Então, primeiro, nós precisamos nascer em Cristo, crer em Jesus. Nós nos tornamos novas criaturas, nós somos regenerados pelo Espírito Santo através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é isso que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer, através da ressurreição de Jesus é que nós fomos regenerados
para a vida eterna. É interessante esse detalhe que eu quero colocar para você com relação aos frutos. Segundo o nosso segundo site, os frutos surgem nas plantas, nas árvores, nos arbustos, nas ervas, logo após a queda das flores, porque as pétalas caem quando o ovário começa a amadurecer para se formar então o fruto. Então cai-se a flor e aí surge o quê? Surge o fruto. Então é morrendo que nós nascemos, morrendo para o pecado, morrendo com Cristo. Por isso que no texto no livro que nós lemos inicialmente, Gálatas, né, capítulo 2 da carta aos Gálatas, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 2, 19 e 20, diz assim a palavra: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então a pessoa primeiro morre para o mundo, morre para o pecado, morre com Cristo, para viver para Deus. E Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é estar morto para o mundo em Cristo. E ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aquele texto que nós lemos inicialmente, aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, isso é uma prova que os que são de Jesus, eles crucificaram a sua carne. Que carne é essa? Vejam o versículo 19 em diante, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem está na carne, quem vive na carne, quem está no pecado, não tem a natureza de Deus, tem a natureza terrena. Quer dizer, essa pessoa ainda não morreu em Cristo, não morreu ainda com Cristo, não está ainda crucificado com Cristo, não crucificou ainda sua carne, sua natureza terrena, para viver uma vida com Deus. Então, esse é o grande problema, porque a carne, ela milita contra o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que, porventura, não façamos o que seja do nosso próprio querer. Então, nós tínhamos antes só a natureza terrena, carnal, pecaminosa, mas agora, sendo batizados com o Espírito Santo, e interessante porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 11 em diante, diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, ele habita em nós. E nós tínhamos a natureza terrena que dominava, natureza pecaminosa. Agora, em Cristo, nós temos uma natureza espiritual. Por isso, existe essa guerra em nosso interior. É a carne querendo fazer sua vontade e o Espírito querendo fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Eu quero concluir essa palavra, essa reflexão. Nós estamos usando aqui um tema, os que são de Cristo Jesus, e temos provado pela palavra que os que são de Cristo são aqueles que creem em Jesus Cristo, são aqueles que já morreram para o pecado, morreram com Cristo Jesus. Então, aqui nós estudamos também, vimos também que os que são de Jesus Cristo, eles produzem os frutos do Espírito Santo. E é interessante porque a primeira característica dos que são de Jesus é primeiro que crucificaram a carne, conforme temos visto, porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. Quem anda na carne não pode andar no Espírito. Isso é antagônico, é impossível. Então, quem está em Cristo produz o fruto do Espírito. Quem está em Cristo vive, anda e é guiado pelo Espírito. E aqui está registrado no capítulo 5 justamente isso. Vejam que o versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, isto é, o desejo da carne. E depois no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ainda no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqueles que são de Cristo, primeiro, eles andam no Espírito. Em segundo lugar, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, eles vivem no Espírito Santo de Deus, conforme lemos no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, quem é de Deus é batizado com o Espírito Santo de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, 16. Mas agora vem a questão: se você é de Deus, se você é de Cristo, se você já crucificou sua carne, se você anda, vive e é guiado no Espírito, uma coisa natural acontece, é o fruto. Vejam o versículo, a partir do versículo 22 de Gálatas, mas o fruto do Espírito, interessante que aqui está no singular, não fala os frutos do Espírito, porque quem tem o Espírito Santo, ele automaticamente ou consequentemente ou naturalmente ou espiritualmente produz toda a relação desse fruto do Espírito, que está aqui relacionado, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É impossível a pessoa produzir o amor sem produzir alegria, paz, a bondade, a fidelidade. É impossível a pessoa ser fiel sem ter domínio próprio. Então, um fruto depende do outro e todos dependem, cada um de per si. E quando há o Espírito Santo em nossas vidas, se nós fomos de fato batizados com o Espírito Santo de Deus,
Então nós produzimos o fruto. E conforme lemos sobre a questão do fruto, a planta, quando ela está madura, ela produz o fruto. Então na vida cristã também é assim. Quando nós estamos maduros espiritualmente, nós produzimos o fruto. E esse fruto é o que glorifica a Deus. Então pense na sua vida, considere na sua vida. Primeiro, você é filho de Deus, de fato? Você crê em Jesus Cristo? Você crucificou sua carne com suas paixões e concupiscências? Você procura uma vida de santificação, uma vida de glorificação ao Senhor? Você tem esse discernimento? Você vive no Espírito ou vive na carne? Você é guiado pelo Espírito ou guiado pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências? Então é muito importante que você faça essa reflexão, considere, para saber se você de fato é de Deus. Se você é de Deus, o fruto do Espírito estará presente na sua vida, o que denota uma maturidade espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve assim na sua presença e que você viva em maturidade, porque vivendo em maturidade, você glorificará o nome do Senhor e abençoará as pessoas que conviverem com você. Deus te abençoe. Grande abraço.